Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Você declarou nessa canção que você sente que os céus estão abertos. Isso é verdade sobre a sua vida, aleluia. Sempre quando a oração é verdadeira, os céus estão abertos. E que nesse ambiente profético possamos também abrir a nossa alma para receber tudo que Deus tem para nós. O texto diz em Atos 28, a partir do verso 1: uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo eles esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Até aqui, você pode se assentar. Você concorda com a afirmativa de que Deus, na sua soberania, usa inclusive as adversidades para nos ensinar e nos abençoar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguns sim, outros não, ou todos sim? Sim. Glória a Deus. Então, se você disse sim, me responda, como você tem reagido aos problemas da vida? Me diga como você reage quando você é atacado. São reflexões necessárias que nós precisamos fazer para que, de fato, venhamos todos os dias alinhar a nossa jornada, a nossa caminhada aos projetos de Deus. Deixa eu colocar você dentro desse texto que nós lemos em Atos 28. Se você pegar os capítulos anteriores, você vai ver que mais uma vez Paulo estava enfrentando alguns desafios e desafios pesados. Paulo, ele agora está indo para Roma, numa viagem de vários dias, porque ele, estando lá em Cesareia preso por 2 anos, sem darem solução para a sua vida, ele teve que usar o recurso de cidadão romano e apelar para César. Então Festo e Agripa o manda para César, para Roma.
Mas Paulo, ele ficou 2 anos preso em Cesareia Marítima. Isso porque os grupos dos judeus queriam matá-lo, inclusive o odiavam tanto que fizeram um jejum dizendo: não botaremos um pão na boca enquanto Paulo não morrer. E agora a viagem que ele está fazendo para Roma se torna uma viagem difícil. Um navio com mais de 200 pessoas, muitos prisioneiros, um comandante sobre aquele navio, um centurião para ali com seus soldados guardarem e encaminharem os prisioneiros às prisões de Roma. Quando o barco nessa jornada encosta em Creta, nos bons portos, Paulo dá uma direção e diz: olha, eu vejo que as coisas podem piorar, é melhor nós ficarmos aqui, passemos o inverno aqui. Mas ninguém ouve Paulo, e quando se lançam ao mar, as coisas começam a ficar difíceis, ventos poderosos começam a assolar contra aquela embarcação, e nós vamos ver que antes deles naufragarem em Malta, eles ficam vários dias, inclusive Paulo vai dizer em torno de 14 dias, sem ver a lua, sem ver estrelas, sem ver o sol, ao léu no meio do mar, e eles estavam desesperados, não comiam, bebiam o necessário, o peso da morte estava sobre as pessoas daquela embarcação. Mais uma vez Paulo se posiciona dizendo: olha, não tem solução para esse navio, porém Deus apareceu para mim e confirmou através do seu anjo que nenhum de nós morrerá se seguirmos as orientações do Senhor. O barco vai se perder, mas nós iremos sobreviver. Antes de chegarem a essa ilha, nós vamos ver que os soldados, com medo de que algum dos prisioneiros pudesse nadar para um outro lugar, propõem inclusive: vamos assassinar todos os prisioneiros. Mas Júlio, o centurião, tenta dar uma contornada porque gostava do apóstolo Paulo. Mas eu quero que você entenda o peso emocional, as adversidades que estavam assolando o apóstolo Paulo e todos aqueles que chegaram naquela ilha. E agora nós vamos ver que inclusive uma víbora vai picar a mão do apóstolo Paulo. Eu pergunto para você: Paulo era homem de Deus, sim ou não? Sim. Ele estava no centro da vontade de Deus, sim ou não? Sim. Isso precisa nos ensinar uma grande verdade. A verdade que eu e você precisamos entender é que jamais devemos, nos momentos de dores, tirar conclusões, tentando definir Deus e o agir de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. Por quê? Muitas vezes, quando a vida dói, a gente se esquece do tanto que Deus já fez por nós. Quando a vida dói, nós esquecemos que Deus, como vocês afirmaram, inclusive usa as adversidades para nos ensinar, nos moldar e nos encaminhar para propósitos eternos. Então, é perigosíssimo quando a gente permite que a dor, ela venha sobressair sobre a nossa fé, e de vez em quando você ouve um crente dizendo: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, e assim por diante. A síndrome de Mara, né? Nós vamos ver Mara, ou Eunice, né? Quando as coisas começam a se tornar complicadas, Noemi, ela vai dizer justamente isso: a mão do Senhor se levantou contra mim, a ira de Deus está sobre mim, não me chame mais deleitável, Noemi, me chamem de Mara. Cuidado, para que isso não esteja também sobre a sua vida. A jornada terrena, ela é difícil para todos, e inclusive os servos de Deus sofrerão reveses. Porém, nós temos uma certeza sobre nós: a graça do Senhor nos basta. Nós temos uma certeza sobre nós, e Paulo vai afirmar isso dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo os seus propósitos. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta, 1º capítulo, verso 2 em diante, afirmando: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações,
Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Ei, a vida dói, mas Deus não te abandona. A vida dói, mas Deus permanece no controle. Ele não perdeu o trono. Deus continua governando todas as coisas. Deus continua governando a sua vida. Você crê nisso? Você pode falar essa verdade para quem está do seu lado? Deus está no controle de todas as coisas. Eles chegam em Malta tem lições para a nossa vida e para a nossa história. O verso 3 vai dizer que Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Eu gosto desses detalhes que nós vamos ver Lucas registrar, porque vai revelar em Paulo um coração de servo, um coração de alguém que é ativo, de alguém que quer servir, de alguém que quer ser útil, de alguém que entende que reino não é cruzar braços e viver uma vida de espectador. Ele entende. E Paulo, ele vai nos deixar esse legado. Alguém que entende que reino de Deus é você estender a mão para ajudar, arregaçar as mangas para trabalhar, fazer alguma coisa. A informação que nós temos desse episódio, agora você imagina a cena, os camaradas 14 dias ali sem comer, Paulo se levanta, diz, como um pão, revigore as forças, vocês vão ter que nadar até a ilha. Eles nadam até a ilha, chegam cansados na ilha, o clima é de chuva e frio, e não é o friozinho de Blumenau, é o frio de Malta, é o frio da região das ilhas gregas, é o frio do Mediterrâneo, terrível, congelante. E Paulo vê que a fogueira está precisando de lenha, porque esses homens molhados, eles precisam se aquecer, porque senão eles podem de fato padecer. Paulo quer contribuir, Paulo quer ajudar, Paulo quer mostrar realmente ali a necessidade de auxiliar nas demandas que estão se apresentando. E é nesse momento que uma víbora vai o picar e ficar grudada na sua mão. E eu e você precisamos aprender essa lição ao olhar para esse texto, que aqueles que estão só olhando o fogo se apagar, eles não vão ser picados. Quem é picado é exatamente aquele que está pegando gravetos para manter a chama acesa. É picado justamente aquele que quer ser solução. É picado aquele que se posiciona. E eu venho aqui dizer para você que passou 2000 anos de história, mas a verdade é a mesma e continua do mesmo jeito. Quem faz é que é atacado. Quem se posiciona é que é atacado. Quem percebe que, e aqui deixa eu fazer aplicações para a sua vida, quando se percebe que a chama do amor naquele casamento está se apagando, e há um posicionamento para pegar lenha e jogar ali, vamos ser solução, vamos encontrar uma resposta, vamos achar uma saída, é essa pessoa que vai ser atacada. Quando você percebe que alguma coisa no seu trabalho não está bem, muitos estão conformados e alguns, quem sabe, até torcendo para que tudo dê errado. E você se posiciona, vamos ser solução, vamos ajudar, vamos fazer acontecer algo que possa mudar esse quadro. É você que vai ser atacado. Porém, nós precisamos ter essa certeza. Mais vale um coração disposto a servir, a fazer, a ajudar, do que permitir que o frio venha e congele todas as coisas. A palavra de Deus incentiva eu e você a fazermos algumas coisas, fazer aquilo que precisa ser feito, fazer a diferença, mesmo que alguma víbora possa nos atacar. E hoje de manhã eu falava um pouquinho sobre esse texto, e a verdade é que quando nós falamos de cobra e víbora, todo mundo tem um receio, não é verdade? Você nunca vai ver ninguém elogiando outra pessoa com o título de cobra. Mesmo que for no diminutivo, né? Chama alguém de cobrinha para você ver o que vai dar.
Não dá certo, não combina. Pessoas muitas vezes no aconselhamento me procuram, pastor, eu sonhei com cobras, eu preciso de oração. Porque já fez a conexão, é algo maligno. Claro, tudo isso porque se a gente vai lá em Gênesis 3, o diabo é apresentado numa serpente, que está lá para enganar, no pecado original. E tem pessoas que criam esse bloqueio e não conseguem nem chegar perto de cobra, né? Você vai no zoológico e não consegue nem passar perto lá. Uma vez eu estava na Tailândia e tinha um homem com cobras assim, e ele oferecia você para pegar. Daí tinha uns companheiros comigo meio medroso, né? Mas eu fui lá e peguei uma cobra daquela e enrolei no meu pescoço. Quando eu fiz aquilo, o pessoal se assustou e disse, não acredito que você fez isso, tocou numa cobra. É só uma cobra ali. Agora, quando nós olhamos para essas realidades que nós estamos vendo aqui nesse texto, não era uma cobrinha simples, era uma víbora, venenosa, perigosa, mortal. Assim como muitas cobras nas nossas vidas, e aí podemos fazer aplicação, seja no espiritual ou no emocional, estão aí para tentar picar você que se posicionou para fazer alguma coisa. E essa é a realidade da vida. Se posiciona para pregar a palavra lá no seu trabalho. Se posiciona para orar contra um divórcio. Se posiciona para encaminhar os seus filhos longe das ideologias satânicas do movimento LGBT e assim por diante. Se posiciona para ver se não vai se levantar cobra tentando te ferir. Vai se levantar, porém, nós precisamos ter uma certeza. E a certeza é que a proteção sobre nós vem de Deus e não da força humana. Porque as cobras vão vir, mas eu e você precisamos estar revestidos no poder de Deus, assim como o apóstolo Paulo. A cobra ficou grudada na mão, ele sacudiu, mas olha a interpretação que as pessoas vão fazer no verso 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente, este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha que interessante. Poucas horas, Paulo na ilha, ele já sofreu pelo menos 2 revés aos olhos da multidão que estava na ilha. Primeiro, naufrágio. Agora, esse camarada é picado por uma víbora, e uma víbora mortal, eles têm uma certeza, na alma deles, o texto vai dizer justamente isso, certamente é um assassino. Presta atenção nisso, porque quando situações negativas chegam na nossa vida, e vai chegar sobre todos nós, você pode ter certeza, olhos julgadores estarão sobre você, línguas malignas falarão ao teu respeito, rótulos serão jogados para tentar definir a sua identidade. Com Paulo, assassino. Com você, você sabe o que já falaram ao seu respeito. A pergunta é, você vai escolher viver debaixo dos rótulos daqueles que só enxergam pelos olhos naturais e o que o olho biológico vê, ou você vai escolher viver de acordo com o que o Pai já declarou sobre você, já declarou sobre quem você é e o que Ele tem para a sua vida. Todos os dias nós precisamos fazer essa escolha na nossa jornada. Ou você escolhe viver para agradar pessoas, viver à maneira da opinião das pessoas e assim por diante, ou você escolhe viver baseado no que os céus declaram ao seu respeito. Agora, presta atenção, porque o verso 6 vai dizer que eles, os moradores da ilha, esperavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Isso aqui é interessante, porque assim, o contexto deixa de uma maneira muito explícita que essa víbora não era qualquer víbora, era uma víbora mortal. Eles tinham uma expectativa baseada naquilo que a racionalidade humana já havia presenciado as outras vezes. Essa cobra picou, vai inchar e vai cair morto. Essa é a lógica. Mas é interessante, porque eu não vejo aqui esses homens, por mais que quando eles chegaram na ilha até receberam eles bem, fizeram uma fogueira, eu não vejo eles agora
mexendo uma palha, como diz o ditado no português, uma palha, para fazer alguma coisa por Paulo. Você não vê eles, talvez não tinham antídoto, mas você não vê eles tentando ajudar, pegando alguma erva para tentar amenizar a dor, deitando Paulo em algum lugar para ajudar, não fazem nada. Eles estão esperando Paulo cair morto. E deixa eu falar algo para você. Não seja ingênuo, porque do mesmo jeito que aconteceu nessa ilha, acontece na minha e na sua história. Assim como existem agentes do reino de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, que vão ser instrumento para abençoar a sua vida em palavras e ação, da mesma forma existem os agentes do inferno. E esses são espectadores do caos. Talvez eles não vão expor isso explicitamente em palavras, mas a ação deles revela: só estão esperando você se dar mal. Ficam olhando o que aconteceu, quem se levantou contra, o ataque que você sofreu, a crise conjugal, a crise financeira, a crise emocional que você está passando, e só estão esperando ver você morrer. Mas em nome de Jesus eu quero declarar uma palavra do céu sobre a sua vida. Assim como aconteceu com Paulo, que estava protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor, aliado com os céus, a frustração dos espectadores do mal serão frustrada. Porque Deus é quem te protege, Deus é quem te guarda, Deus é quem te cuida, Deus é quem purifica a sua vida e tira veneno da sua alma. É Deus. Você precisa tomar posse dessa bênção. Porque se eu e você escolhemos viver na expectativa das pessoas, nós nos damos mal. Mas que todo dia nós venhamos fazer o que nós fizemos aqui. Dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, eu dependo de ti. Vai na frente, desfazendo o mal, desfazendo as obras malignas, me proteja, Senhor. E pode ter certeza, essa oração é respondida nos céus. Aleluia. Eu gosto também da simplicidade de Paulo em resolver esse problema. A Bíblia nos diz, e presta atenção nisso, que a víbora agarrou a sua mão, mas não foi um bote e recuou, porque geralmente as víboras, elas dão um bote e recua. No caso do apóstolo Paulo, ficou agarrada na mão dele. Talvez Deus permitiu para que todos vissem aquilo que estava acontecendo. Agora olha o verso 5. Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Pergunta para quem está do seu lado aí, qual tem sido a sua reação diante dos ataques malignos? Porque a tua reação diante dos ataques é que vai determinar o teu sucesso. Presta atenção nisso. Nenhum de nós estamos livres do ataque das víboras. Nenhum de nós. Agora, qual a reação que nós vamos ter? Você acha que eu vou deixar a víbora ficar grudada ali? Paulo na hora, chacoalhou no fogo e continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Pastor, como que Paulo reage dessa maneira? Paulo certamente viu nos olhos daquelas pessoas o espanto. Você não vê Paulo agora correndo atrás de um dicionário aí de víboras para ver que tipo de veneno, como é que funciona, tem antídoto, não tem. Paulo tem uma certeza. Deus se revelou para mim, ele afirmou que eu preciso estar em Roma,
falando diante dos imperadores, diante dos governantes, eu sei que eu vou pisar em Roma. Então, não é naufrágio, não é víbora que vai impedir os projetos de Deus acontecerem na minha vida. É isso. Que maneira eficiente de você conseguir vencer os venenos, seguir avante quando você recebe os ataques. É você ter essa certeza. O que Deus já falou sobre a sua história, o que Deus já determinou sobre a sua vida e a sua família. É você confiar. Confiar e acreditar que aquilo que Deus falou não vai cair por terra. A víbora está atacando, mas ela não vai ficar grudada na minha mão. Eu vou lançar no fogo. Aleluia! E eu preciso espiritualizar essa parte aqui e dizer para você: as serpentes e víboras, elas odeiam fogo. As serpentes, elas odeiam o fogo do Espírito Santo na sua vida. Você percebeu que a víbora está chegando? Vai para o fogo da oração. Aqueça a sua alma. Se encha da graça de Deus. Você vai ver se essa víbora não vai sair, rapidinho fora. Você está me entendendo, amém? 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 Então, deixa eu fazer perguntas pastorais. Se você está me entendendo, por que você mantém essa víbora no seu WhatsApp? Se você está me entendendo, por que você mantém ainda essa aliança com mentirosos, corruptos, enganadores, caluniadores? Se você está me entendendo, porque no ambiente da sua casa ainda tem mídias de feitiçaria, de bruxaria e assim por diante. Em nome de Jesus, sacode essa víbora no fogo. Se livra de tudo aquilo que não vem de Deus sobre a sua vida e a sua história. Essa é a resposta que você precisa dar. Se encher de Deus, estar focado em Deus e não dar espaço para a víbora na sua vida. Não seja crente que tem víbora de estimação. Como assim, pastor Lediel? Existe isso? Existe isso. E lamentavelmente, no mundo que nós vemos hoje, víboras estão cercando a igreja por todos os lados. Víboras da mentira, da calúnia, da fofoca, da difamação, e vai, tirando a alegria de servir a Deus do coração de crente. Hoje, se você dá um Google, você vai encontrar mais de 30, pelo menos 30 portais de fofoca gospel só no Brasil. Sabe aquele negócio que lá atrás era um negócio mundano, tititi, e sei lá o que, revistas de fofoca que tinha, pessoas que gostavam desse tipo de coisa do mundo, todo mundo sabia, fofoca dos famosos, fofoca dos jogadores, fofoca, que era um reduto de lixo, podridão, mas ficava lá fora. Estão tentando trazer para dentro da igreja. Fofocar da vida de pastor, fofocar da vida de cantor, fofocar da vida de pregador, fofocar da vida daqueles que se dizem cristãos, fofoca. Corações feridos, crentes desiludidos, pessoas desacreditando em tudo e em todos, a fé vai esfriando. Mas em nome de Jesus, os crentes da ADBRU estão se posicionando para jogar essa serpente no fogo. Aqui não, Satanás! Eu e você precisamos nos posicionar contra isso. E não permita que a sua casa seja um ambiente maligno, de línguas perversas, onde a serpente do mal encontra espaço, mas que ali possa ser um reduto de adoradores, aqueles que oram, que adoram, que agradecem e que bendizem o nome do Senhor.
Aleluia! Joga essa cobra no fogo. Você fala isso para quem está do seu lado, joga essa serpente no fogo. Aleluia! Olha só. Aqueles que esperavam que Paulo começasse a enxar, o verso 6 diz: eles tendo esperado por muito tempo e vendo que nada estranho sucedia, eles mudaram de ideia. Paulo, na concepção deles, assassino, certamente um assassino. Mas agora, como ele não morreu, mudaram de ideia e começaram a dizer: esse camarada é um Deus. Você percebe como é a mentalidade mundana? Extremos, baseado apenas na dimensão humana e racional. Caiu de naufrágio e agora foi picado por uma víbora. Assassino. Não morreu, é um Deus. Estão confusos nos dois extremos. É por isso que eu e você, nós precisamos sempre enxergar a vida e caminhar na jornada terrena, na dimensão racional, natural, mas também com os olhos espirituais ativos, porque nada se resume apenas ao natural. Não pense que o esfriamento do amor nesse casamento é apenas natural. Vamos procurar um psicólogo para ele identificar, ele detectou isso. Existe também uma dimensão espiritual. Muitas vezes, não estou afirmando que todas, muitas vezes, essa doença física tem dimensão espiritual. E você não entendeu isso ainda. Você levou em todos os médicos, ninguém conseguiu fazer um diagnóstico preciso. Pastor, de onde está tirando isso? Vai para a Bíblia. Você vai encontrar pessoas sofrendo de surdez e mudez por estar possesso de demônios. E o Senhor Jesus liberta. Então nós precisamos, isso em todas as áreas da nossa vida, ter essa dimensão dos olhos espirituais abertos. Ou você acha mesmo que você se esforça, trabalha com excelência, mas nunca está o suficiente na empresa, o patrão pega sempre no seu pé, você sente opressão lá? Comece a fazer uma campanha espiritual para isso. Então nós precisamos entender essas verdades. Mas também precisamos entender que até quando essas adversidades chegam sobre nós, há propósitos nobres. Deus está se movendo, Deus está trabalhando e grandes coisas vão acontecer, mesmo ou apesar desses breves infortúnios. Então eu estou aqui afirmando que a palavra diz, não foi por acaso que o apóstolo Paulo caiu naquela ilha como náufrago, e não foi por acaso que uma serpente o picou. Havia propósitos, e o verso 7 vai nos mostrar, porque quando começa a surgir o boato, o camarada não morreu, esse cara é um Deus, chegou na casa do principal da ilha, um homem chamado Públio, e o pai dele estava terrivelmente enfermo. O que ele faz? Ele convida Paulo e aqueles que estavam mais perto dele para ir para a sua casa. E daí, sabe o que eu acho lindo? E o que a palavra de Deus vai nos mostrar? Que agora Paulo, ele vai lá fazer o que ele foi fazer naquela ilha, que é ser agente do reino de Deus. Ele vai orar por aquele senhor que está morrendo. A Bíblia não dá os detalhes. A minha mente que fica imaginando a mão, talvez com 2 furos ali, da picada da víbora. Essa mão que foi ferida, essa mão que foi atacada, essa mão que a víbora ficou grudada, é a mesma mão que agora estende sobre aquele homem que está enfermo para morrer. Ora por ele. E ele é curado. Aleluia. A mão atacada, agora ela se estende para abençoar. Eu vou repetir isso para você aplicar na sua vida. A mão atacada, agora ela se estende para abençoar. É isso.
Você não vai sair atacando quem te atacou, você não vai sair brigando com quem duvidou de você, com quem falou mal de você. Por mais que tem marcas na sua mão, você foi chamado para abençoar. E eu digo mais: o nosso Deus é um Deus tão extraordinário, que Ele usa áreas da nossa vida que foram feridas, para que lá na frente, curados, nós venhamos ser agentes de bênção na vida de outras pessoas. Feridas que se tornam ministérios. Eu olho para a palavra e eu vejo um Deus tão misterioso, que escolhe fazer um projeto na vida de um camarada que é chamado de pai exaltado. Abrão, o pai exaltado, mas o cara não tinha nenhum filho. E aí, camarada, quer viver algo extraordinário? Quer viver algo novo? Vem comigo, sai do meio da sua terra, da tua parentela, vem para um lugar que eu vou te mostrar. Ele aceita o desafio. E a partir do momento que Abrão aceita o desafio, Deus vai chegar para aquele camarada e dizer: vamos mudar o teu nome. Eu imagino que Abrão sofreu bullying a vida toda, porque todo o Oriente o nome está atrelado ao que ele é, ao que ele vive, aos sonhos que ele tem para a vida dele. Abrão não é pai de ninguém. Daí chega Deus e diz: não vai ser mais Abrão, pai exaltado, agora vai ser Abraão, pai de multidão. O camarada não tem nenhum filho, e Deus está dizendo: você vai ser pai de multidão. Aquilo que era a dor dele, a dor de Sara, aquilo que gerou humilhação durante muitos anos, agora o Senhor está transformando em bênção. Vai ser pai de multidão. E a gente sabe que 25 anos depois chega o Isaac. Mas de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 tribos, e se tornam uma grande multidão, e a promessa do Senhor é cumprida. Aleluia! Eu declaro isso sobre a sua vida. A sua dor será transformada no ministério de bênção, de cura, de vida, de resposta para a nossa geração. Alinha o seu coração com os céus para você viver essas promessas. Vamos se colocar em pé. Eu preciso finalizar e orar por você. Eu finalizo com o verso 10. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Aleluia. Se lembra do começo desse capítulo? Paulo é um náufrago que não tem bem nenhum. Eles não têm nem barco. Começou com ele catando graveto. Mas quando eles vão sair da ilha, devido a tudo que Deus fez através de Paulo, eles estão saindo com todos os suprimentos necessários. Isso é promessa de Deus. O Deus que permite um naufrágio é o Deus que depois traz restauração plena e recompensa para aqueles que permanecem fiel. Escute o que eu vou te dizer, presta atenção nisso. Talvez hoje você está catando graveto, correndo o risco de ser picado por víboras. Tem pessoas que olham, quem sabe desprezam, não vê nem sentido no que você está fazendo. Alguns estão torcendo para que o mal aconteça na sua vida. Agora, se você permitir que quem guia a sua história seja o Senhor, você pode ter certeza, os passos que você precisa dar, Ele não apenas vai trazendo a paz, a esperança, a alegria na alma, o ânimo para o corpo, mas Ele também vai movimentar pessoas que antes nem acreditavam em você, para suprir as suas necessidades. CTM recebe essa palavra, CTM? A igreja recebe essa palavra?
Aquilo que começa aos olhos humanos sendo apenas uns gravetos sendo catados para alimentar a fogueira, resulta numa grande bênção de prosperidade sobre a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. A tua palavra que gera vida e fortalece a nossa alma. Nós amamos ouvir a tua voz e nos posicionamos, Senhor, com o nosso coração rendido a ti. Estamos dispostos e disponíveis para cumprir o teu querer, fazer a tua vontade e alinharmos o nosso coração com os céus. Pedimos sobre a tua igreja discernimento, Senhor, para que nós possamos lançar víboras no fogo, mas dê discernimento aos teus filhos, para que não permitam que a alma seja envenenada, que nós venhamos calar as vozes malignas, que nós possamos nos posicionar para ouvir a tua voz, que nós, Senhor, venhamos rejeitar todas as propostas diabólicas sobre a nossa história, sobre a nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Nós queremos viver as tuas promessas, Senhor. Eu peço renovo sobre a alma dos teus filhos, que precisam de ânimo para catar graveto, para aquecer o fogo do amor desse casamento que está esfriando. Eu preciso, Senhor, que tu venha com o Espírito Santo trazendo ânimo em vidas deprimidas, que precisam de fogo da alegria nas suas almas. Eu peço, Senhor, que tu venha com a tua mão salvadora, gerando cura na vida daqueles que precisam de um toque no corpo. Em nome de Jesus, nesse ambiente espiritual que estamos vivendo, Senhor, abre os céus sobre nós, venha confirmar chamado, venha confirmar promessas, venha lembrar os teus filhos, os teus propósitos sobre eles. Não permita que os venenos gerem confusão, não permita que o inverno venha congelar a alma. Aqueça-nos em ti, Senhor. Que o fogo do teu Espírito Santo esteja sobre a nossa alma, e que nós venhamos, assim como Paulo, até o fim dos dias, servir-te com alegria, fazendo a obra com amor e vivendo, Senhor, os teus propósitos na nossa história. Assim pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.